Oi pessoal, cá estou eu de volta, já nem sei mais como se grava vídeo pro YouTube. Boa sorte pra mim então, porque hoje eu vim falar de um dos livros mais amados das minhas últimas leituras. E pra mim é sempre muito difícil falar desses livros, porque normalmente eles me tocaram muito, eles mexeram muito com coisas particulares minhas, e falar sobre eles é sempre um desafio. Então, vamos lá. Eu tô falando de Eu, Tituba, da Maryse Condé. Esse livro, ele é inspirado em uma personagem que realmente existiu na história, mas ela romanceou a história dessa personagem, ou seja, ele é uma ficção, toda essa história é uma ficção, mas ela é inspirada em uma pessoa que realmente existiu no mundo. A Tituba, pra quem nunca ouviu falar, ela foi uma das mulheres julgadas naquela caça às bruxas em Salem, que houve por volta de 1690. Não foi nada mais do que mulheres sendo acusadas de bruxaria e por isso elas eram presas e julgadas e sacrificadas por fim, por conta desses crimes. Eu acho que esse livro, ele é muito completo, porque ele fala dessa questão de uma forma muito sensível. Aqui, a gente acompanha a vida da Tituba por meio do seu próprio relato. Ou seja, aqui quem narra é a Titube. Aqui que é a Vitube. Aqui quem narra é a Tituba. Essa história, ela teve, com certeza, a autora pesquisou muito sobre essa personagem, né, pra escrever sobre ela. Existem alguns registros, né, sobre essas mulheres que foram julgadas naquela época, mas pelo que eu entendi, pelo próprio prefácio aqui da Conceição Evaristo e na nota final da autora, existem poucos materiais sobre a única mulher negra que foi julgada e que deu início a todo esse processo de julgamento dessas mulheres que acabaram entrando nesse balaio de pessoas que cometeram bruxaria e foram condenadas por isso. Bom, eu não sou uma historiadora, eu não tenho conhecimento histórico. O meu conhecimento histórico, ele é muito escasso para que eu possa fazer uma análise de tudo isso por esse ponto de vista. Então aqui a gente vai comentar sobre esse romance. Vamos debater então sobre a questão da bruxaria, sob o ponto de vista dessa autora. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que eu senti que a escrita da Maryse Condé é muito, muito, muito poética. É de uma beleza, assim, que traz uma sensibilidade que eu achei que foi muito adequada para essa história. Então, ela quis fazer jus à história dessa mulher negra que nunca despertou muito interesse nos historiadores, que nunca foi digna de muita atenção, né, das pessoas que estudam essa época e todos esses acontecimentos, né? Então eu sinto que ela quis fazer uma espécie de reparo histórico para que a Tituba nunca fosse esquecida, sabe? Porque afinal de contas, por conta da cor da pele dela, né, e por conta do seu histórico, né, de ser uma mulher escravizada, numa condição de escravizada, ela nunca recebeu muita atenção. E então aqui a Maryse, ela começa escrevendo a história sob o ponto de vista da personagem, e eu acho que toda essa narrativa dá vida à Tituba de uma forma muito bonita, muito poética, muito sensível, com muita dignidade. Eu sinto que algo que até a Conceição Evaristo escreveu no prefácio, a Tituba, apesar de sua condição de escravizada, ela não perde a humanidade. É uma mulher que é apaixonada pela vida. Ela é uma mulher que ela faz o culto aos seus ancestrais, ela não perde o contato com a sua religiosidade, que é uma religiosidade de matriz africana. Então, ela cultua os seus antepassados, ela continua em contato com a tradição dos seus antepassados, e eu sinto que ela é uma mulher que jamais perde a vida, assim. Estamos falando novamente da personagem deste romance, né? A gente não tem como saber como a Tituba real, a pessoa real, se sentiu ao longo da sua trajetória. Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque afinal de contas, quando eu comecei a ler esse livro, eu não conhecia essa personagem histórica, eu comecei a pesquisar mais. Então realmente é algo que a gente não escuta falar sobre com muita facilidade, não tá tanto dentro do lugar comum do conhecimento histórico como tantas outras
figuras, né, principalmente masculinas e brancas, que a gente acaba até aprendendo na escola, né. Eu sinto que foi um achado, assim. Eu fiquei muito curiosa pra saber o que aconteceu com a personagem real, né, a Tituba real, que fez parte da história da humanidade, né. Eu sinto que toda essa história me tocou muito e também me despertou muito essa vontade de conhecer mais sobre o que aconteceu. Felizmente, eu acho que a gente não tem muito acesso a isso, mas, enfim. O que acontece nesse livro? Tituba nasceu em Barbados, um país no Caribe, e aqui ela já conta que o seu nascimento partiu de uma tragédia, né? A sua mãe foi estuprada por um homem, sua mãe, que também estava numa condição de ser uma mulher escravizada, foi estuprada por um homem branco, que obviamente cometeu o crime e saiu impune. Ela é criada, então, muito cedo, ela perde essa mãe. Essa mulher é enforcada por ter tentado se defender de uma nova violência sexual, dessa vez cometida pelo seu senhor, né? E a Tituba, então, ela é criada por essa mulher que vive nas redondezas e entende muito de cura por meio das ervas. Ela é uma espécie de benzedeira, conhece a magia da natureza, que lida com os elementos de uma forma mística e magística, né? Quem é familiarizado com religiões de matriz africana brasileiras, né, que frequenta ou conhece os rituais, vai se identificar muito com essa leitura. Eu senti que ela traz muitos elementos, né, que são comuns a essas religiões, essas tradições, né, que são, enfim, incríveis e deveriam ser mais respeitadas e conhecidas e preservadas. E daí aqui a Tituba, ela tem essa trajetória, né, enquanto jovem, assim, ela vai aprendendo todos os rituais para entrar em contato com pessoas que já morreram. Ela vai conhecendo o poder das ervas, né, das oferendas, das ofertas para esses invisíveis que ela chama, que são os espíritos, né, com quem ela vive em contato durante toda a sua vida. E essa é uma forma de ela se defender no mundo. Ela encontra nessa mística e nesses rituais uma forma de se colocar nesse mundo, né, de se manifestar nesse mundo, porque a todo momento ela tá curando, ela tá tentando ajudar e também interferir nas realidades para que as coisas saiam de uma forma mais adequada, né. Existe aqui nesse livro algumas descrições bem breves de sacrifício animal para quem tem uma certa sensibilidade, então já fica esse alerta de gatilho, mas de qualquer forma é um sacrifício ritualístico, é uma coisa que é feita com muito respeito, é sagrado e é feito com muito cuidado pela personagem. Então é algo que não é feito à toa, não faz parte de uma indústria, né? Como é o caso da indústria da carne, né? A Tituba, então, ela tem essa figura, né? Que é dessa mulher que ensina pra ela todos esses rituais. E ela também tem a figura de um homem, que seria um pai adotivo. Mas ela também perde esse homem muito cedo. No entanto, ela guarda um carinho muito grande por esse pai, porque enquanto a mãe sentia uma espécie de rejeição pela Tituba, porque afinal de contas ela lembra uma violência, né? A filha acaba lembrando uma violência. Esse pai é quem acolhe ela durante a infância. Enfim, é uma vida, uma trajetória muito cheia de dor, mas a Tituba vai sobrevivendo a todas as situações que acontecem ali. Aqui a Maryse Condé utiliza nomes de pessoas que realmente existiram. Então é a Tituba e também tem a pessoa que comprou ela, né, na condição de mulher escravizada, que é um homem chamado Samuel Parris. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia. Esse homem também existiu. Se vocês forem ler sobre essa personagem histórica, o nome desse homem vai constar lá, porque ele foi uma figura importante na história dela. Então, a Tituba, ela vivia, depois da morte dessa mulher que ensinava as coisas pra ela, ela vivia numa espécie de espaço, assim, isolado dentro de uma das fazendas onde ela morava. Ela criava seus animais ali, ela fazia suas plantações e sobrevivia do jeito que dava, mas ela era muito feliz, porque ela vivia numa espécie de choupana em que ela conseguia sobreviver sem interferência dos brancos, sem passar por violência nenhuma. Ela era ali uma mulher livre. Por algum motivo ela acaba se apaixonando por um homem negro escravizado, e esse homem, ele tem ares de malandro, assim, ele é um homem que ele é muito
escorregadio, esperto, muito ligado em como se safar dos problemas e como lidar com as pessoas brancas de uma forma que acabe sendo um benefício pra ele. Eu acho que esse homem, eu entendo que a Marise colocou esse homem dessa forma, né? Eu acho que ele acaba sendo um estereótipo um tanto quanto negativo, assim, mas eu acho que ele colocou esse homem dessa forma pra que pudesse gerar nessa personagem reflexões sobre gênero, sabe? De uma forma que fosse pra além da relação com os brancos. Então aqui a personagem, ela sai da sua choupana e ela acaba se juntando a esse homem. E pra isso ela tem que viver na condição de uma mulher escravizada. Foi uma escolha que afetou toda a sua trajetória. Então ela acaba parando nas mãos de uma mulher, né? Essa mulher que perdeu o marido. Ela vive como a senhora da fazenda, assim, da casa, né? Da casa grande. Ela é a dona dos escravos, né? E esse homem, com quem a Tituba acaba se relacionando, ele é um dos escravos favoritos, assim, dela. Como se fossem animais de estimação mesmo. A mulher trata esse homem dessa forma, assim, como se fosse o seu cachorro favorito. É uma situação bem triste, porque esse homem, ele se humilha bastante, ele se ridiculariza bastante em prol de agradar a essa mulher branca que vive sozinha nesse espaço. Ele acaba tirando muitas vantagens dessa situação, ele recebe um tratamento especial, então ele apresenta a Tituba como sua esposa, né? Como sua futura esposa, como uma mulher que ele escolheu pra viver com ela, no caso. Essa senhora, né, da casa, obviamente ela não gosta de ter uma outra presença feminina nesse espaço. Existe uma certa, não fala exatamente sobre isso, mas existe uma certa sexualização desse homem aqui, que é aquela coisa da sexualização do homem negro, o corpo animalizado, né? Enfim, ela tem muitos problemas com a presença da Tituba ali. Essa outra presença feminina causa uma certa rivalidade, insegurança, e eu diria até desperta um ódio, assim. Um ódio que é característico, né? Característico desses donos de escravos. As coisas acontecem ali de alguma forma, a Tituba interfere na vida dessa mulher, digamos assim. Ela fica muito doente e acaba falecendo. Então acontece o que, né, faz parte da história que a gente conhece, que é a Tituba vendida para este homem que é um pastor. E o pastor, ele é extremamente fervoroso. Existe uma aura de culpa e raiva e ódio, uma coisa muito violenta ali naquele homem. É muito punitivo com a sua mulher, com suas filhas, com seus escravos, com as pessoas da sociedade, com seu rebanho, né? Porque, afinal de contas, ele acaba indo pra Salem pra comandar esse espaço de oração, esse espaço religioso. E a Tituba vai junto, né? Como condição de sua escrava. É uma vida muito sofrida nesse espaço. Ela fala muito do local, ela fala muito sobre como as pessoas esperam encontrar o diabo, né? Encontrar esse demônio, que é um demônio da igreja, que é um demônio cristão, né? Ele tá na Bíblia, mas ele não existe nas religiões de matriz africana. Então, normalmente, o diabo é católico, né? O diabo é evangélico, mas ele não tá nas tradições africanas. Esse ambiente em que as pessoas já estão muito com essa sensação de punitivismo, com essa sensação de culpa, de ódio, de medo de uma bruxaria ali. E é uma coisa que a Maryse Condé questiona muito aqui nesse livro. A bruxaria é o quê? Senão a lida com as ervas, o conhecimento popular e oratório, né, que vem da oratória, assim, da fala, né, do povo pobre, do povo que veio de outros lugares, né, tem essas tradições, que tem seus rituais, que tem seus conhecimentos, que é a bruxaria senão o culto ao Deus diferente, né, o que é a bruxaria senão conhecimento e o contato mais íntimo e profundo com a natureza. E daí todo esse sentimento, né, de violência, assim, que se instaura, ele parte do branco, né, e é essa reflexão que a Maryse Condé coloca aqui de uma forma tão enfática, assim, e que pra mim sempre foi uma coisa muito clara, assim, como pessoa que pensa sobre essas dinâmicas. A bruxaria, na verdade, ela sempre foi um assunto que me chamou muita atenção e que, na verdade, a gente desmistifica quando a gente conhece um pouco da cultura do outro, né, do outro que é quem, né, que é essa pessoa que convive com a gente, né? Que tem seus rituais, que veio de lugares diferentes, que não veio da Europa,
como o branco, ele reage de uma forma violenta contra aquele que tem a sua noção de mundo diferente. Aqui a Tituba, ela acaba criando uma espécie de amizade feminina com a esposa desse homem, porque afinal de contas essa mulher, ela também sofre violência. Ele é muito machista, ele é muito autoritário, violento, extremamente violento, e então elas acabam se unindo, mas a Tituba logo descobre que tanto ela quanto a filha, por quem ela tem tanta afeição, não são pessoas confiáveis, porque afinal de contas são as pessoas que ela serve. É possível uma mulher negra que tá numa condição escravizada ser amiga da sua senhora? Isso é algo que é interessante, porque afinal de contas elas têm o mesmo gênero, mas elas não compartilham as mesmas dores, né? A Tituba é uma mulher negra que foi escravizada, perdeu seus familiares, que perdeu seus amores por conta do racismo, e essas mulheres brancas, por mais que possam parecer entender de alguma forma a sua dor, elas não dimensionam isso, e elas sempre vão se utilizar do racismo quando elas precisarem, quando elas sentirem necessidade de se colocar acima. Então ela acaba descobrindo isso da pior forma, assim, ela leva uma rasteira bem grande dessa mulher e da criança, da filha dela. Isso é tudo que eu vou contar, assim, pra não estragar a experiência de leitura de vocês. Mas, assim, o que eu posso dizer é que a gente não tem registros do que aconteceu com a Tituba, porque o que nós sabemos é que ela é julgada, né, como bruxa em Salem. Ela acusa diversas pessoas, e aqui eu achei interessante porque a Maryse Condé coloca uma versão dessa história muito interessante, que é: a Tituba se utiliza desse ambiente de culpa e violência em que as pessoas esperam ouvir que a bruxaria existe e é uma ameaça real. Então ela se utiliza disso, porque afinal de contas naquela época, se você era uma acusada de bruxaria e confessava, é o que explica esse livro aqui, você poderia ser perdoada. Então é interessante que a Tituba se utiliza dessa narrativa. É uma possibilidade para o que tem acontecido com essa personagem histórica, sabe? Ela se utiliza dessa narrativa porque afinal de contas a personagem histórica, ela também acusou muita gente de bruxaria, e ela também relatou ter tido contato com o demônio. E o demônio é católico. O demônio, ele é de outras religiões. Então, certamente não era o demônio não era uma figura existente na realidade da Tituba mesmo, sabe? Então é interessante que a Maryse Condé explica isso de uma forma muito interessante aqui. Ela propõe essa alternativa para a realidade, né? De que essa personagem, afinal de contas, utilizou todas as loucuras dessas pessoas que estavam na sua volta para se beneficiar e ter a sua liberdade, né? Sua tão sonhada liberdade. E aqui ela desenvolve, sabe? A partir do momento em que a gente sabe, eu dei uma breve pesquisada, a gente sabe que a Tituba foi solta da prisão, né? A personagem histórica, mas a partir disso, até é uma coisa que tá no final, aqui na nota final da autora, nenhum historiador se interessou em saber o que acontece, né, com essa mulher. Então não acompanhou sua vida, não pesquisou sobre o que possa ter dado fim a Tituba. E aqui a Maryse, ela propõe uma alternativa, e é uma alternativa profundamente sensível, assim. Eu acho que foi um trabalho, esse livro foi um trabalho tão bem feito, assim, por conta dessa sensibilidade para todas as questões que envolvem ser uma mulher negra nessa época, nesse contexto, com suas tradições completamente diferente da raça predominante, né, em que as coisas eram extremamente violentas, as pessoas eram extremamente intolerantes, e todo mundo era muito embrutecido, era cada um por si mesmo. Eu acho que a Maryse Condé, ela fez um trabalho brilhante aqui. Eu acho que é um livro extremamente bem escrito. Enfim, eu terminei essa leitura chorando muito, porque o final é muito triste, é muito triste. Quem tem uma sensibilidade assim mais aflorada com narrativas tristes, eu digo com certeza se prepare, porque é muito emocionante. E o último capítulo dessa história é assim, eu fico emocionada só de falar pra vocês, que é uma coisa assim, só de lembrar, sabe? É muito tocante. Esse livro, ele fala muito
muito sobre coisas em que eu acredito. E de alguma forma eu acho que ele é recheado de humanidade, assim, sabe? A Tituba é uma mulher apaixonada pela vida, nesse romance aqui, pelo menos, né? Ela é uma mulher apaixonada pela vida, ela é uma mulher esperta, independente, autônoma, que é capaz de mover montanhas, assim, pra realizar seus desejos. A gente sabe que não é uma história real, mas é uma história possível, assim. Então, é algo que me tocou bastante. Por isso eu recomendo muito essa leitura. E eu gostaria de saber se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês me recomendam algum título parecido, se vocês conhecem a história dessa personagem. E é isso, vamos conversar. Eu vou voltar a produzir aqui pro YouTube de uma forma mais frequente. Esse é o meu plano, se tudo der certo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, me ajuda bastante, curtir o vídeo. E é isso, eu espero que vocês troquem essa ideia comigo, me sigam nas redes sociais e o link pra comprar esse título vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então vocês compram por lá, eu ganho uma pequena comissão, vocês não pagam nada mais por isso e me ajudam bastante. Então é isso, um beijo e até a próxima!